Bom, boa noite a todos, boa noite, vereador Daniel Lima, vereadora Neurimar. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aí à minha casa, mesmo de forma remota, mas seja bem-vindo. Bom, dá um tempinho só aí para as pessoas irem entrando, e aí a Isso. gente, para nos acompanhar, e aí a gente inicia o nosso bate-papo aí, né, a respeito das ações do parlamento, né, no diante, né, no combate ao coronavírus, tá? O primeiro aí colocando, é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer a gente voltar, mesmo que virtualmente, a Viçosa, aí, poder trazer uma palavra nossa das ações, tanto do Parlamento Federal como do Municipal aí, nesse momento, e termos essa troca de experiências, esse bate-papo e as expectativas que nós estamos levando aí para os próximos meses, né, de enfrentamento a essa pandemia. E eu vou iniciar fazendo alguns comentários, um pequeno preâmbulo do que a gente vai discutir e da situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma situação aí sem precedentes, né, na história moderna. A última vez que nós tivemos algo nesse sentido relacionado à saúde foi lá no século passado, 1918, 1919, com a gripe espanhola. E hoje a diferença daquele tempo para agora é justamente que nós vivemos aí na globalização, a velocidade de informações, a velocidade de desinformações e também a velocidade de transporte que nós temos hoje. E isso facilita muito a disseminação do vírus. Mas apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando, especificamente por conta do coronavírus, por conta dos seus efeitos, nós ainda temos que enfrentar a desinformação propagada por alguns, principalmente por alguns parlamentares, irresponsavelmente, e expondo até mesmo a população a um risco maior. Foi recente aí uma deputada do PSL que deu uma entrevista e falou que o Ceará, aqui no Ceará, estava se enterrando caixões vazios. Então, assim, além de uma falta de respeito com os médicos, os profissionais da saúde que estão na linha de frente, os profissionais do poder público, que estão também tentando ao máximo fazer ações que possam reduzir o impacto na vida das pessoas, né, ainda tem os familiares das vítimas que irresponsavelmente foram tratadas dessa forma, como se realmente aquela perda daquele ente querido não valesse nada. Né? Então, esse eu acho que hoje é o principal a principal luta que nós temos que travar são com essas pessoas que costumam disseminar essas notícias inverídicas irresponsavelmente. Como nós estamos ao vivo aí, vereador Daniel e vereador Neurimar, e está havendo sessão também da Câmara nesse exato momento, vai haver uma votação, eu vou passar aí a palavra para vocês fazerem um pequeno comentário enquanto eu faço aqui uma votação, tá? Tá certo. Tá bom, deputado, fique à vontade. Inclusive é importante, né, essa atuação e o sistema remoto, né, para discutirmos. Isso, inclusive, agilizou, né, o processo parlamentar, trazendo aí uma certa agilidade nas discussões que são, assim, pertinentes, que são preponderantes e que são de urgência, né, para a população, especificamente neste período de pandemia. E mostrar também, né, deputado, né, Daniel, a questão que o parlamento não para. O povo acha que os políticos estão parados, não é?
A gente vê que vocês aí, os deputados federais e senadores, estão a todo momento trabalhando, buscando benefícios para poder ajudar aí a combater essa pandemia. Com certeza, né? Nós temos procurado todas as alternativas possíveis para fazer essas deliberações. Antes da gente começar a entrar na nossa pauta aí realmente do nosso bate-papo, mas o parlamento, tanto lá em cima, lá em Brasília, como nos estados e nos municípios, tem procurado meios de tecnologia para que nós possamos desempenhar nosso papel enquanto fiscalizadores do poder público, enquanto propondo matérias que venham a beneficiar as nossas populações, né? Então, todas as câmaras, todas as assembleias e a Câmara Federal também foi buscar essas ferramentas para que a gente pudesse fazer o debate de maneira virtual e também fazer a deliberação, né, que é a votação propriamente dita. E essa votação, hoje, nós conseguimos fazer com toda a segurança através de um aplicativo no nosso celular, assim, no caso lá da Câmara dos Deputados. E deixando ainda, assim, as pessoas, umas já me perguntaram se depois que passar esse momento, como é que vai ser? Se vai permitir os deputados estarem em casa, né, nos seus estados, fazendo votação? Não vai poder. Esse aqui é um momento pontual, né, que nós estamos vivendo, e esse sistema de deliberação remota foi uma permissão concedida pela própria casa para esse momento especificamente. Então, depois volta à atividade normal, deslocamento semanal para Brasília, até mesmo para a gente ter os contatos lá dos ministérios que precisa para buscar os benefícios que nossos estados, nossos municípios precisam. Então, assim, eu queria mandar um abraço aí para todos que compõem o nosso PSB em Viçosa, o doutor Lima, nosso presidente, né, estendendo um abraço aí para o Johnny, o Bruno, o Ismael, né, que inclusive foi pai semana passada, né, desde já dar os parabéns para ele, a Adalgisa, a Regimaura e o Décio, né, e também a nossa vice-prefeita aí do município, a Elizabeth, que também é do PSB. Então, assim, hoje nós vamos conversar um pouco sobre coronavírus, né, já estamos aí com a audiência boa, já podemos começar a nossa pauta principal, né, e como é que ele vem... Pois não, Daniel. Uma observação de ordem técnica aqui, eu acho que o microfone da Neurimar tá arrastando aí na roupa aí, Neurimar, aí ele tá... Deve ser. Tá dando... Vou colocar para dentro. Tá dando interferência, né? Então pronto. Aí, vamos lá, deputado. Bom, pronto, melhorou? Melhorou, agora okay. Sim. Então, assim, a gente vai falar um pouco, né, sobre essas questões dos impactos do coronavírus na vida das pessoas, o que tem sido feito via Câmara dos Deputados, o que tem sido feito através dos municípios para tentar mitigar esses danos e essas mudanças na vida das pessoas, né? Então, diante disso, né, lá atrás, no começo ainda, final de fevereiro para o começo de março, quando a gente começou a ter as primeiras notícias que o coronavírus chegaria aqui no Brasil, chegaria de uma forma forte, não seria nada passageiro, e nem passageiro assim, a curto prazo, e não seria uma gripezinha também. Os governadores começaram a se preparar, começaram a tomar as medidas de precaução, a adquirir equipamentos, adquirir EPIs, para poder pensar a estrutura da saúde do Estado, no caso especificamente aqui do Ceará, para que a gente pudesse atender a maior parte possível da nossa população que viesse a ser acometida desse vírus. Claro que na forma mais grave, né? E o do governo Bolsonaro, ele não procurou em nenhum momento tomar essa proatividade que seria o papel do Executivo Federal em buscar a melhoria da vida das pessoas, principalmente nesses momentos.
e ele optou por silenciar e não agir. Né? Nessa inércia, o parlamento buscou a proatividade e começou a propor quando os primeiros sinais de crise mais grave foram aparecendo. Né? As pessoas começaram os decretos de calamidade sanitária, começou-se a estimular, a exemplo dos outros países no mundo, o isolamento social como uma forma de controle da disseminação do vírus, que poderia tanto dar mais tempo para os governos se prepararem, como dar mais tempo para reduzir o achatamento, né, que a gente conseguisse achatar a disseminação do vírus de forma mais rápida, e isso leva, claro, as pessoas dentro de casa a um outro problema muito grave que nós vamos enfrentar ainda no decorrer desse ano e no decorrer até talvez do próximo ano, que é justamente a questão econômica. O país vinha num problema econômico, enquanto estávamos aí empatando, chegando aí no 0-0, vem essa nova crise do coronavírus, que além de uma crise de saúde, uma crise sanitária, teremos também reflexos econômicos profundos na nossa economia. Então, esse eu acho que é um dos principais pontos que nós temos que debater hoje aqui, vereadores. Certo. As três piores crises que eu acredito que está aí assolando a humanidade, né? A questão aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os países aí que estão enfrentando esse coronavírus, a crise da saúde, a epidemiológica, a questão aí econômica, que as pessoas, muitos dizem, deputado, se eu não for trabalhar, eu vou morrer de fome. E aí é muito complicado, porque dizer só fique em casa, para quem tem o seu salário todo mês, recebendo normalmente, sua geladeira cheia, tem o seu cartão de crédito para poder estar fazendo as compras no mercantis, né? Para fazer a entrega, receber em casa. É fácil, mas a nossa população, vocês sabem que, como todo mundo sabe, é muito carente. Ela precisa de auxílios. No caso, você como deputado, até às vezes eu digo assim, o meu deputado federal, eu estou muito bem representada. E agradeço porque, com esse auxílio emergencial que foi pensado, que graças a Deus já veio amenizar o problema de muita gente, você ainda com as emendas que foram colocadas depois de análise, o projeto foi sancionado, mas precisava ser visto algumas questões, e você ter esse olhar mais apurado para poder colocar mais pessoas aqui diante do nosso Ceará, que são os catadores de lixo, né, os mototaxistas, os taxistas, cabeleireiros, esses profissionais aí que entraram também como outros, né, pescadores, agricultores familiares. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a modificação também, o acréscimo das pessoas, dos profissionais também que iriam ser beneficiados. E já nesse ponto eu lhe agradeço, né? E eu vou continuar aqui só para poder não perder a linha do raciocínio. Eu gostaria que você, deputado, falasse um pouquinho desse auxílio emergencial, desse acréscimo dessas pessoas, o impacto que vem a ser na vida dessas pessoas. O que foi que você pensou, que lhe motivou a fazer isso? Bom, vamos lá. Como eu falei, né, começou-se a ter os reflexos econômicos. As pessoas em casa, nós vivemos em um país de diferenças gritantes entre regiões, dentro do mesmo território, e essas diferenças refletem também na economia. A economia local, nós temos muitos agricultores familiares, nós temos uma informalidade muito grande na economia, nós temos um grande número de brasileiros hoje que estão desempregados, então não tem nenhum tipo de
de renda, né? Então, assim, é uma problemática bem grande. Quando começou esses efeitos econômicos mais severos e que aquelas pessoas que estavam, digamos, mais vivendo na informalidade, e alguns profissionais liberais também estão incluídos nesse rol, né, porque todo mundo em casa, por mais que a gente queira fazer o home office, nem todo mundo consegue ter a mesma produtividade em home office do que no exercício normal de sua atividade. E começou aquele problema realmente financeiro. As pessoas não tinham como ter o mínimo necessário para a sua subsistência. Foi aí que o governo falou que daria um auxílio de R$ 200 para as pessoas, mas isso falou verbalmente, não materializou em nenhum tipo de documento e enviou para o Congresso para apreciação. Então, os deputados, e aí o parlamento como todo se uniu e tomou, como eu já falei, o protagonismo da história, né, o protagonismo da ação em prol do povo brasileiro, porque a partir daí nós resgatamos um projeto que estava tramitando, que alterava regras do BPC, do benefício de prestação continuada, e foi feito um substitutivo e entrou essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje, que é o auxílio emergencial. Foi aprovado de uma forma mais delimitada, até porque era algo urgente que precisava ser tomado. Isso. Uma medida urgente que precisava ser tomada, e nós fizemos aquilo de forma bem célere, para que realmente pudesse fazer toda a tramitação, ir para o Senado, para depois ir para a sanção, e ele se transformasse logo em lei para que as pessoas pudessem fazer uso desse benefício, né? Então, no final, no frigir dos ovos, depois de todo o debate e discussão, ficou o auxílio de R$ 600, né, podendo chegar até R$ 1.200, isso no projeto principal, no projeto inicial, podendo chegar até os R$ 1.200, e com algumas regras, né. Vale ressaltar que muitos brasileiros enfrentaram problemas no cadastro por conta do CPF, isso gerou diversos outros problemas, né, as pessoas procurando a Receita Federal para regularizar seus CPFs, as pessoas indo à Caixa Econômica para tentar ver como uma forma de agilizar o recebimento desse auxílio. Só que nós estamos vivendo nesse momento em que a maioria das pessoas fazendo o isolamento social, home office, né, então vai dificultando as coisas acontecerem. E aí acabou que inicialmente nós tínhamos uma previsão aí de 30 milhões de brasileiros que seriam beneficiários daquele projeto original, né, só que antes do primeiro pagamento já tinham mais de 45 milhões de brasileiros inscritos, fora os outros milhões que não conseguiram por inconsistência de CPF, por não estarem enquadrados dentro daquele rol taxativo de beneficiários que tinham, né? Então isso também levou a uma outra apreciação, que aí a primeira partiu da Câmara, e essa ampliação partiu do Senado, para que ampliasse-se o rol das pessoas que seriam beneficiários, e isso hoje, vereador Daniel, vereador Neurimar, estima-se que nós cheguemos aí a algo em torno de 100 milhões de brasileiros que terão direito a esse benefício do auxílio emergencial. Muita gente. Inclusive, deputado, diga. Pois não, meu irmão. Não, é importante porque isso aqui é ressaltar o papel preponderante do parlamento, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que é mais ou menos o que o deputado havia falado aqui no início, do nosso papel, né, o que é que temos a fazer e apresentar enquanto parlamentares. A proposta inicial de R$ 200,
proposta pelo Poder Executivo, né, e por uma ação, assim, eu digo, urgente e de peso. Eu acho que a votação foi unânime, salvo engano, na Câmara. Eu tinha visto só o parecer, só a votação do Senado, foram 80 votos. Houve um acordo, né, e mesmo com não tendo sido a proposta inicial, tendo sido aí feito um aumento no benefício, foi algo de forma acordada e unânime. Então, o parlamento foi importantíssimo na instituição desse benefício, né, e com os outros projetos seguintes também. Deputado, e com relação a muitas pessoas tiveram acesso para poder pedir o auxílio através do aplicativo. E muita gente também ficou sem conseguir realizar, conseguir esse acesso. Aí muita gente pergunta, Neurimar, porque a partir do momento que a gente se propôs, eu e o Daniel, a prestar esclarecimentos à nossa população aqui, tudo que vem a ser publicado, nós estamos publicando e ajudando, auxiliando a população com as dúvidas que ele tem e buscando a órgãos competentes para poder saber informar. E muita gente pergunta. Ontem mesmo, uma colega da gente pegou e disse, Neurimar, eu não consegui acessar, meu benefício está em análise. O que é que pode ser feito, deputado, com relação a isso? As pessoas podem fazer novamente o cadastro? Só para acrescentar e para a gente também objetivar, tem a questão do saldo. Eu vi também que houve uma emenda, porque no projeto inicial era apenas 3 meses a partir da publicação da lei. Não é isso, deputado? E no texto final foi resolvido o pagamento em 3 parcelas, justamente prevendo aí essas dificuldades aí, como você citou, questão de CPF, né, atraso de cadastro, e se isso realmente ficou garantido, né? Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses antes e dizer que na legislação aprovada não havia previsão de vinculação ao CPF, tá? Então a ideia da casa era que houvesse uma participação mais forte do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, porque as pessoas em estado de vulnerabilidade, aqueles mais necessitados, estão todos cadastrados lá no SUAS. Então essas pessoas, ao nosso ver, teriam que ser priorizadas na liberação desses benefícios. Primeiro ponto. O segundo ponto, aí entra as demais categorias, que também precisam, obviamente, mas que não teriam aquela necessidade mais urgente, né? Então, poderiam entrar nesse outro cadastro mais digamos assim, um pente mais fino, com o cadastro de CPF, etc. As pessoas estão baixando os aplicativos ou entrando direto lá no site do auxílio emergencial da Caixa Econômica, e lá você pode fazer a sua requisição. Fazendo a requisição, se não houver inconsistência na hora por conta do CPF, que aí precisa da regularização na Receita Federal, você tem que aguardar um prazo de 5 dias aproximadamente, até 5 dias, para ter o resultado do deferimento ou não do benefício, né? No caso de não ter o deferimento, aí nós temos que enquadrar 2 situações: passar os 5 dias e não ter a resposta, e aqueles que tiveram realmente o benefício indeferido, né? Esses 2 casos, a gente está orientando a busca de auxílio através da Defensoria Pública da União, né, que seria o órgão responsável por atender essas pessoas. E aí nós temos 2 postos aqui no estado do Ceará, um aqui em Fortaleza e um em Sobral, aí próximo a Viçosa. E tem os 2 telefones de contato para fazer esse tipo de queixa, né? Eu vou citar aqui, o código diário 85 dos 2, 999490240, e o 996902324.
Né? Então, Até essas pessoas... Desculpe, deputado, da sua própria página, disponibilizei aqui nas minhas redes sociais também, até um compartilhamento aí da sua página, né, com essas informações, e já algumas pessoas já procuraram já. Pois é, então assim, essas pessoas que têm essa dificuldade, eles podem fazer essa busca lá, a Defensoria Pública da União, para que tenham o auxílio, ver o que realmente aconteceu, mesmo aqueles que tenham sido indeferidos, né, procura a Defensoria para que muitas vezes pode ter sido um erro e aquela pessoa que tem direito não é contemplada. Então, todas essas situações a gente tem que buscar aí a Defensoria Pública da União, que seria capacitada para dar o auxílio a essas pessoas nesse momento. Sim. Ok, deputado. Bom, então, eu acho que sobre o auxílio emergencial, né, a gente pode até passar aqui para outros temas, sobre alguns projetos, né, seus que apresentados ou que podem estar em tramitação, ou em discussão ainda, deputado. Daniel, nós apresentamos já esse ano, né, de 1º de fevereiro para cá, 51 proposições, né, e algumas não versam sobre coronavírus, porque foram pré-pandemia aqui no Brasil, mas depois que foi decretado esses isolamentos, né, a crise sanitária, em que houve o afastamento das atividades presenciais lá na Câmara, praticamente o trabalho de todos os parlamentares ficou voltado para o combate ao coronavírus, né? Então, nas últimas 3 semanas aí, eu tive já 2 projetos que foram protocolados em função do combate à pandemia, aos efeitos na população, que já foram aprovados lá na Câmara dos Deputados em plenário e já seguiu para o Senado apreciar. O primeiro é o PL 675, de 2020, que, como a gente falou muito em reflexo econômico, né, as pessoas vão ter que, assim, nesse período que a gente não sabe se vai demorar 1 mês, se vai demorar 2 meses, nós já estamos aí a praticamente, agora dia 18 de 19 de maio, completamos 2 meses aí de decretação de isolamento social aqui no nosso estado, através de decreto governamental. Inclusive, essa semana nós tivemos um novo decreto que deixa um pouco mais rígido as regras, né, de transitar aí no estado, e principalmente aqui em Fortaleza, mas nós vamos ter essas dificuldades financeiras, e as pessoas vão ter que fazer a opção, vão ter que optar por ter comida à mesa, ou pagar ali uma conta. Né? Então, a ideia partiu desse pressuposto. Então, nós propusemos e foi aprovado por unanimidade também, aliás, unanimidade não, porque o Partido Novo foi contra, os deputados do Partido Novo foram contra essa proposta, de sustar a inscrição do nome das pessoas nos cadastros de inadimplentes durante esse período da pandemia. Então, nós já estamos enfrentando uma crise séria de saúde, estamos enfrentando uma crise econômica, e você impedir que numa hora de necessidade a pessoa se socorra de um banco pedindo um empréstimo para ter o que comer, então nós propusemos e foi aprovado na Câmara já esse projeto. Então, as pessoas, quando virar lei, né, depois da apreciação do Senado e depois da sanção do presidente, nós teremos a não inscrição do nome das pessoas nos cadastros de inadimplentes durante a pandemia. Eu até tinha colocado aqui, que é uma das ações que você está trabalhando, e você já está indicando também nesse projeto de lei, que eu disse assim, será muito, muito bem-vinda para as pessoas no momento, porque já pensou, você já está com dificuldade de comprar alguma coisa, para fazer um empréstimo no banco, quando você chegar lá, seu nome está negativado, né, está inadimplente, é complicado. Eu até fui destacando aqui as suas ações, que eu disse assim, meu deputado é atuante. O projeto de lei que proíbe que durante o estado de decreto fique expedido
de negativar o nome de qualquer consumidor nesse momento, né? E já foi aprovado? Foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Aí lá no Senado ele vai ser também debatido e não havendo modificação, vai para a sanção. O segundo projeto que a gente conseguiu já aprovar, e aí esse envolve diretamente estudantes universitários e também quem já se formou, que é justamente a suspensão do pagamento das parcelas do FIES, né? Nós estimamos aí em 2 milhões e 100 mil brasileiros, esses números não estão claros, nós tentamos de todas as formas, junto ao MEC e junto ao FNDE, uma precisão maior desses números, mas em virtude aí, mais uma vez, da pandemia, do isolamento social e do home office, nós não conseguimos a precisão desses números. Mas estima-se que sejam mais ou menos 2 milhões e 100 mil brasileiros que são beneficiários do FIES. Desses 2 milhões e 100, 1 milhão e 700 são de pessoas que já concluíram seus cursos, estão naquela fase de amortização e pagamento do seu ensino superior. Desses 1 milhão e 700, mais ou menos 45% estão inadimplentes. Então, o nosso projeto veio por suspender o pagamento nesse momento, né, da pandemia, desses pagamentos, tanto para quem está adimplente, como também para quem está inadimplente. Então, foi aprovado esse texto também, 60 dias a partir da promulgação da lei, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Ao lado disso, também foi criado uma espécie de novo parcelamento, né, para quem estava em débito até 180 dias, já está incluso no rol de pessoas que vão ter o benefício suspenso. Quem tem mais de 180 dias, pode aderir a esse novo parcelamento dessa dívida com desconto de multa e juros, e também com uma quantidade de parcelas. À medida que seleciona a quantidade de parcelas estabelecidas no projeto, ele tem também uma vantagem de um desconto pontual naqueles encargos moratórios. Então foi uma vitória muito grande dos nossos egressos aí, dos nossos universitários brasileiros. É isso porque eu vi que o texto só vai até 180 dias, né? Isso é a suspensão. Que no caso não seria um perdão da dívida, né? Uma remissão. Seria uma suspensão. E eu ainda não tinha conhecimento, né, dos anteriores aos 180 dias. E eu vendo a sua live, né, que debateu sobre o financiamento estudantil, e de uma coisa eu achei bastante interessante também falar aqui também da sua acessibilidade, de ouvir, de dar assim o espaço para a gente, e agradecer aqui sempre a forma atenciosa com que você tem recebido, que esse projeto ele nasceu, né? Como foi que você levou isso à discussão, né? A apresentar, né? Que foi uma discussão aí da questão da juventude, né? Do movimento estudantil, para levar isso para ser proposto, né? E aproveitando isso, né, ao final aqui da nossa pauta, a gente tem aqui uma sugestão aí também para ser apresentado ou levado em discussão aí na Câmara, deputado. Tá ótimo. Realmente, Daniel, muito bem colocado aí, né? Foi uma pauta construída com a Juventude Socialista Brasileira, a JSB Ceará. A gente tem uma proximidade muito grande com todos os segmentos do partido. Nós temos 6, 7 segmentos aí que militam dentro da nossa vida partidária, e a juventude trouxe esse debate para dentro do meu mandato, e juntamente com eles, né, nós abarcamos o pleito e fomos o primeiro a apresentar essa proposta lá na Câmara. Depois da gente vieram mais 26 propostas que foram todas apensadas ao nosso projeto como projeto principal. Então foi uma vitória muito grande para o PSB, né, o destaque por estar levando a bandeira da educação, sempre foi e sempre continuará sendo a educação uma bandeira do PSB.
e também da juventude, que tanto dos que estão cursando, como mas também daqueles que já saíram dos seus cursos, que nesse momento em que nós estamos enfrentando essa crise, vão ter esse benefício da suspensão. Nós estamos aí, eu recebo muito nas minhas redes sociais pergunta de quando vai estar efetivamente funcionando essa lei. E nós estamos trabalhando aí junto ao Senado para que seja pautado o mais rápido possível, né, e venha a ser debatido, aprovado, sem modificação, para que chegue logo a sanção e o presidente sancione e a gente tenha efetivamente esse benefício concedido aí aos nossos jovens brasileiros. Importante também, deputado, acrescentar a isso foi o aumento do fundo garantidor, né, que vai para o fundo garantidor do FIES, que ele está tendo aumento, né, tendo um aporte maior, mas, no entanto, as adesões diminuíram. Eu não lembro se no ano passado era na casa dos 70 e poucos mil, mas esse ano foi para 54 mil vagas. O acesso está sendo restrito, né, está sendo restringido também, mas isso, né, tem que se destacar que não é uma questão de debate ou uma questão de discussão do parlamento. Isso aí é uma própria proposta do Ministério da Fazenda, ou do FND, da Educação, né, a redução dessas adesões, do número de adesões para ter o acesso ao financiamento estudantil. Esse é um problema que nós identificamos, né, na verdade, nós identificamos alguns problemas, dois principais. Um deles é esse, em que, com o passar do tempo, nós tivemos uma explosão de créditos do FIES, né, então, os governos foram alterando o programa e sempre vem tendo uma baixa na quantidade de benefícios ofertados, vamos colocar dessa forma. Uhum. Essa redução, ela vem todo ano diminuindo isso a nível Brasil, e nós temos um país aí gigantesco, com muitos estudantes que poderiam estar fazendo uso desses benefícios e cursando o nível superior, e nós estarmos, como política pública de governo, qualificando cada vez mais os brasileiros. Só que parece que essa mentalidade aí mudou nos últimos anos. Nós, principalmente nesse governo, nós temos uma mudança radical no comando do Ministério da Educação, em que os ministros vêm por pensar em todo tipo de coisa, menos na educação do povo brasileiro. Por exemplo, o nosso ministro agora, no meio de uma pandemia dessa, queria manter o Enem na mesma data, sem nenhum tipo de modificação. A gente estaria penalizando quem? Nós estaríamos penalizando aquele jovem que vem da escola pública, nós estaríamos penalizando aquele jovem mais hipossuficiente, que muitas vezes não tem internet em casa para estudar, não tem um computador, que depende do aparelho público para poder fazer as suas atividades. Então, essa realidade nós temos que mudar, nós temos que pensar, e vai ser uma das pautas que nós vamos estar discutindo pós-pandemia, talvez uma remodelação do FIES ou a criação de um novo programa, porque não adianta a gente, como você falou, aumentar aí 2,5 bilhões no fundo garantidor do FIES e vamos chamar de bolsas, e as bolsas virem diminuindo com o passar dos anos. Então tem alguma coisa errada e nós precisamos identificar o que é e fornecer uma alternativa para os nossos jovens. O outro problema que nós identificamos, que também é muito sério, é a questão do endividamento estudantil, né? Então nós temos que também encontrar formas, meios alternativos e ver quais as possibilidades, através do parlamento ou através do Ministério da Educação, em identificar esse problema com mais propriedade, quais são as causas desse endividamento, para que a gente consiga deixar realmente o estudante com o objetivo, com o foco de se qualificar, e para que ele venha a produzir em pesquisa, para que ele venha a produzir em textos, e tornar o país, o Brasil, como um expoente em educação. Nós temos uma capacidade gigantesca de fazer isso.
Agora tem que ter ações que transformem essa capacidade em realidade. Verdade. Correto, deputado. Então, quer fazer assim, mais alguma colocação para a gente também já passar aqui para alguns questionamentos, inclusive sobre o projeto o PLP, que foi aprovado ontem na Câmara, ou como é que é a ordem aqui para... Não, a gente está batendo papo, a gente pode fazer o que vocês quiserem, né? Eu gosto da descontração. Eu tenho outros projetos que também foram apresentados nesse período agora da pandemia. E aí tem vários, né? Mas eu vou destacar aqui... Deputado, eu gostaria que o senhor destacasse um em especial. Pois porque não. já vieram também já me questionar e eu não soube até mesmo. Eu gostaria que você pudesse explanar mais um pouco mais sobre isso, sobre a sua indicação número 442, que propõe a suspensão dos descontos em benefícios de aposentos e pensionistas para pagamento de operações de crédito consignados já contratados, as pessoas que têm os seus empréstimos. Nós, na verdade... Só para citar aqui, alguns servidores, né, inclusive do município, já até questionaram isso, né, para a gente levar isso como uma proposição municipal, mas importante, viu, deputado, a apresentação dessa proposição legislativa, a suspensão aí desse desconto, né, consignado. Mais uma vez, ele parte daquele pressuposto dos impactos financeiros que nós estamos vivendo, né, e no momento de crise dessa, nós temos que tentar recompor o máximo a renda das pessoas. Quando a gente foi fazer esse projeto de indicação, nós queríamos, na verdade, um projeto de lei, mas fazendo o projeto de lei, ele teria algumas dificuldades, e a forma mais rápida que nós encontramos, além de já existir um projeto de lei nesse sentido, do próprio partido, no qual eu sou um dos coautores, juntamente com outros deputados do PSB, para fazer essa mesma coisa, nós entramos também com esse projeto de indicação, porque ele teria, talvez, dependendo da boa vontade aí dos ministros, né, uma celeridade na tramitação, por ser uma decisão pessoal. E aí, nós pensamos isso principalmente para os aposentados, né? O aposentado, muitas vezes, no interior, nós temos uma realidade totalmente diferente. O aposentado, ele recebe aquele benefíciozinho dele, ele tem que ajudar ali um filho, ele tem que ajudar um neto, pagar, às vezes, o estudo do neto. Então, tudo isso, se você pegar aí um salário mínimo, vamos colocar um salário mínimo, R$ 1.045, tirando os penduricalhos que tem ali, você ainda tirar 30% para consignado, né, então deixa uma renda muito pequena para que ele consiga se manter, para que ele consiga também fazer essas ajudas que ele tem que dar para toda a família. Então, existe duas ações, o projeto de indicação, que aí é direto para o Ministério, e o PL, que a gente vem tentando aí, via uma ação conjunta da bancada, pautar esse tema para que seja discutido, debatido e aprovado lá na Câmara dos Deputados. E a gente torce para que conseguimos fazer logo. O projeto de indicação, nós estamos aguardando ainda uma manifestação formal do Ministério da Economia, que desde a época do protocolo ainda não se manifestou nos respondendo em relação a essa indicação. Certo? Então, assim, eu acho que eu falei sobre esse tema, eu vou colocar mais duas posições aqui, dentre outras que a gente já apresentou, mas que são importantes. Uma delas é o pedido de impeachment que os deputados do PSB apresentaram em razão do presidente da República. Nós entendemos que esse momento é um momento de pensar na vida das pessoas, buscar a redução de danos para a economia, mas principalmente para o povo brasileiro. Mas em virtude de todos os últimos acontecimentos que vêm ocorrendo no nosso país, naquele domingo em que, na frente
do quartel-general do Exército do Brasil, do alto comando, vai se fazer um discurso pregando, mesmo que indiretamente, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo de guardião da Constituição brasileira, uma afronta ao parlamento, que apesar de todas as dificuldades que se possa ter, mas é comum numa democracia, né? É a divergência de ideias que faz a construção melhor. Então, depois daquilo, foi no domingo, na sexta-feira seguinte, na quinta-feira à noite, começou a confusão com o ex-ministro Sérgio Moro, que trouxe algumas alegações aí de tentativa de interferência. Nós do PSB não poderíamos nos furtar nesse momento de apresentar também esse pedido de impeachment baseado em todas essas alegações e todos esses fatos que ocorreram. Tá? E aí a gente aponta na nossa denúncia aproximadamente 11 crimes que teriam sido cometidos. Quando a gente fala crime, não quer dizer que é um crime com arma de fogo, entendeu? São crimes de ordem institucional. Responsabilidade, né? De responsabilidade, exatamente. Então aí são 11 crimes que nós alegamos ali na nossa peça. E essa semana, mais precisamente ontem à tarde, nós também protocolamos, e aí foi uma ação mais direta minha, em conjunto com mais 13 deputados do PSB. Nós sabemos que hoje na casa tem mais de 30 pedidos de impeachment, alguns desde o ano passado, mas que nunca foram analisados pelo presidente da casa, o presidente Rodrigo Maia. Então surgiu a ideia de que nós impuséssemos no regimento interno da casa um prazo para análise de prosseguimento ou de rejeição daqueles pedidos, né? O que a gente não pode ter é um tempo indefinido em que o presidente fica a critério do presidente analisar ou não. E um pedido de impeachment não é uma brincadeira, não é algo simples, é uma coisa... Tem uma moeda de troca também, e né? Tem uma moeda de troca, exatamente. Então é um pedido muito sério, é um pedido muito sério que nós temos e precisa se fazer uma estipulação de prazo, e na nossa proposta nós colocamos aí 30 dias para que qualquer pedido que seja protocolado tenha análise não do seu mérito, mas da sua admissibilidade ou não, que cabe ao crivo do presidente da casa fazer. Então são duas propostas que eu faço esse relato para que a gente passe aí, para que eu considero bastante importantes para que a gente consiga avançar e ir para o PLP 39. Eu quero fazer só um comentário também sobre isso, deputado. No início da nossa transmissão aqui, né, se falou, né, você falou sobre a questão econômica, né, e a questão também das atitudes, das ações por parte do Poder Executivo. E eu vou já explicar a ligação entre esses dois fatos. Exatamente, porque nesses períodos, né, e eu digo hoje o Brasil, não falo aqui do Estado de Ceará, somente Viçosa, o Brasil se antecipou com seus governadores, com alguns governadores, né, enfim, e alguns prefeitos também de capitais, se antecipou como é que pode ser, os impactos mais negativos da pandemia. Isso eu já falei isso, inclusive, quando a gente votou o projeto aqui de abertura de crédito especial, que nos períodos de turbulência, né, que os grandes líderes, eles afloram, eles aparecem. Então, os que são compromissados, que se apresentam nesse momento em tomar suas atitudes efetivas. E ver completamente aqui o desvio recente aqui no Brasil, já que se falou aqui na presidência da República, de temas, né, a irrelevância que é dada a esse tema tão importante, impacto mundial, como é a questão da pandemia do novo coronavírus, e no momento de turbulência, essa de se tratar em briga com o ministro, questão de uma vaidade, e de troca de superintendente da Polícia Federal. Acho que o senador Tasso Gereissati falou há uma semana ou há duas, que o presidente até já se pronunciou algumas vezes, recentemente, sem tocar uma única palavra
sobre o tema da pandemia. Isso é grave, mostra ali que tem ali uma questão, os interesses assim, ali mais pessoais, que estão se sobrepondo à vida dos brasileiros, né? É isso? Então, é só essa conexão que eu queria fazer aqui, porque Viçosa do Ceará também recentemente, a gente também passou a sofrer aqui, eu digo, adotar, né, medidas mais rígidas, mais severas, depois de uma situação assim, ter crescido, né, grande, aqui Viçosa, em 5 dias, o número de casos positivos de infecção do coronavírus aumentou quase 900%, né, a partir de 3 para 29, sabe? Aí, então, 33 casos. Isso eu disse na segunda. Agora, as medidas mais rígidas, que deveriam ter sido tomadas há algum tempo, e estão sendo tomadas com atraso. Então, era só para fazer esse parênteses. Tá bom, deputado? Tá ótimo. Eu queria só falar, o PLP, ele houve uma alteração, né? Primeiro circulou aí a nota do Senado, ele veio do Senado, voltou do Senado para a Câmara, né? E foi votado ontem e aprovado. Já tinham os valores, né, que iam ser encaminhados para os municípios. Tem que também dizer o que se trata, né? Que é o auxílio financeiro que vai ser dado aos entes federativos, os estados, o Distrito Federal e municípios. Eu vi que é um valor de 125 bilhões, isso, e que 65 seria a questão de amortização, né, suspensão de pagamento de dívidas, e 60 bilhões, né, que seriam repassados aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Assim, falando especificamente dos municípios, ela tem 2 modalidades, uma para aplicação desse recurso de uso livre, né, e outro para ações da saúde. Qual seria a diferença desses 2 temas? Essa questão do uso livre e uso direcionado à saúde, isso é específico para o combate ao coronavírus, ou se é para custeio do sistema básico, né? Era isso o questionamento para a gente passar Dependendo da sua resposta, eu faço aqui outra colocação. Tá. Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer aí um esclarecimento. A Câmara aprovou um outro PLP, que previa uma ajuda maior aos estados e municípios brasileiros a título de recomposição das perdas de arrecadação, tanto de ICMS como de ISS. Uhum. Quando ele foi para o Senado, e não previa nenhum tipo de contrapartida desses entes para que recebessem esse auxílio. Quando ele foi para o Senado alterou completamente, inclusive pegando um projeto lá do próprio Senado para que, voltando para a Câmara, ele, quando fosse obrigado a voltar para o Senado. Então, houve essa manobra, digamos assim, manobra regimental. Quando aconteceu isso, lá no Senado, eles reduziram o valor da ajuda, né, e também colocaram algumas contrapartidas, e algumas delas muito danosas ao povo brasileiro. Quais foram essas contrapartidas? Eu vou citar algumas. Primeiro, o congelamento dos salários de servidores públicos até final de 2021. Não pode haver nenhum tipo de aumento. Concursos públicos estão suspensos, você não pode contratar ninguém que não já tivesse ali. Então, as pessoas que por acaso fizeram concurso aí no último ano e que estão esperando o chamado, ou que estão no cadastro de reserva, né, essa medida se tornando lei, essas pessoas também vão não estar mais enquadradas. E aí, suspendia, em geral, as 2 mais danosas, inclusive foram objeto de destaque na votação de ontem à noite, que foi uma votação muito extensa, mais de 12 horas de sessão. Nós começamos às 11 e foi terminar meia-noite, 11 da manhã, e foi terminar ontem a sessão meia-noite, né, nesse debate justamente do PLP 39.
E aí, respondendo à sua pergunta, são 125 bilhões, 65 bilhões vai ser de suspensão de pagamento de dívida dos estados, para que esses recursos possam ser utilizados dentro do estado para manutenção da máquina como um todo. E os 60 bilhões que ficaram são 30 bilhões livres para os estados, 20 bilhões livres para os municípios e 10 bilhões que precisam ser gastos especificamente no combate ao coronavírus, certo? Certo. Então, essa recomposição, ela vai, deixa eu me pegar aqui, vai ficar, só para eu não dar o dado errado, o estado do Ceará, após um destaque que nós conseguimos aprovar ontem, nós tivemos um pequeno incremento. Nós teríamos aí algo em torno de 1 bilhão 151 milhões para ser dividido aí entre estados e municípios. Nós conseguimos, após essa mudança que foi feita ontem lá na Câmara, aumentar para 1 bilhão 359 bilhões de reais. Então, houve um incremento aí na ordem de 240 milhões, mais ou menos. Então, esses recursos serão distribuídos tanto para o estado do Ceará, como também para os 184 municípios cearenses, a título de recomposição da perda de arrecadação dos ISS e do ICMS do estado. E os critérios, né, já foram definidos e ainda não tem uma definição com esses valores corrigidos, né, do que cada município pode vir a receber. Eu falo especificamente Viçosa. Né? O Senado está apreciando agora as modificações que foram feitas pela Câmara, né? Então, além dessa que aumentou um pouco aí o benefício que o Estado vai ter a título de reposição, né, também nós conseguimos colocar alguns profissionais fora desse congelamento total. Nós tentamos primeiro fazer a derrubada total desse artigo, infelizmente não conseguimos, mas depois foi destacado algumas profissões de serviço público que não estarão inclusas nesse congelamento dos salários. Né? Aí são pessoas que fazem aquele serviço essencial, a parte de limpeza urbana, a parte de policiamento, entendeu? Aquele pessoal que está na linha de frente do combate ao coronavírus, muitas vezes até se expondo a ser infectados nesse momento. E sobre isso, não sei se a Dona Neurimar quer fazer a colocação. Não, eu já queria partir para outra coisa, eu já estou meio agoniada. Não, é esse tema final. Com relação a dinheiro, essa parte aí financeira, eu deixo com o colega Daniel, que sabe, mas eu gosto mais de ir para a parte prática. Não, porque eu tenho interesse de esclarecer também para a população, porque o primeiro valor, né, que foi já distribuído, e todo mundo já está pensando que o Viçosa já recebeu os 5 milhões e tal. Inclusive das emendas. Isso, falar da tramitação normal, o que é que aconteceu, né? Ele voltou, mas nesse finalzinho aí, deputado, você deu um gancho, assim, bom, sobre esses profissionais que não são especificamente os de saúde, né, mas todos os outros que estão aí no combate, estão na linha de frente aí da luta contra o coronavírus. Vou deixar para a Neurimar falar das indicações que a gente apresentou e depois eu faço um questionamento a você. Tá bom. Eu gostaria, assim, já que está falando em valores também, em dinheiro, e a gente vê, deputado, que o nosso município ele é carente. É uma população numerosa, mas é uma população carente. Aí a questão de ajuda financeira, a bancada cearense, né, que nós temos muito orgulho, graças a Deus, de ter o nosso povo nos representando lá. Tanto vocês, federal, deputado federal, como os 3 senadores que nós temos. E quanto a emendas, é possível, essas emendas que estão sendo destinadas, em que pode ser exclusivamente comprado material, porque muitas vezes fica a dúvida. O prefeito pode comprar cesta básica, o prefeito pode fazer, só comprar equipamentos de EPIs, pode ter contratação de
de profissionais de saúde, pessoas, até inclusive, muitas vezes eu me sinto angustiada. Eu digo da minha pessoa por conta que a gente quer cobrar, mas a gente sabe também das limitações que cada município também tem. A questão da rigidez, de colocar, foi feito o decreto, o uso da máscara, né? Mas essa questão da máscara, se não tiver um contingente suficiente de pessoas, de profissionais, para estar fiscalizando, é complicado. O prefeito pode utilizar esse dinheiro dessas emendas quando vier a contratação de profissionais, de pessoas para ajudar nessa fiscalização? Bom, assim, nós temos que fazer uma separação aí em relação às emendas, né? Estamos tratando aqui de dois assuntos, desses 10 bilhões que serão divididos aí pelo país para combater exclusivamente o coronavírus, que vai vir para os municípios. Nós temos emendas individuais de parlamentares, nós temos emendas de bancada, e essa ajuda. Eu tenho que relatar que quando começou a confusão do coronavírus, a bancada, os 25 representantes parlamentares, os 22 deputados federais e os 3 senadores se reuniram, e as emendas de bancada, a bancada, como o próprio nome diz, tem direito, foram destinadas quase que totalmente para o estado do Ceará no combate ao coronavírus, né? Então, foram 105 milhões, se não me falha a memória, destinados para o estado. Desses, eu individualmente destinei 7 milhões e 300, arredondando, 7 milhões de reais e 300 mil para o estado, para combater esse problema. Alguns parlamentares, eu preferi jogar todo para o estado, porque o estado teria uma melhor forma de fazer a distribuição disso, e nós estamos vendo isso hoje com a responsabilidade do governador Camilo Santana, em estar criando UTIs no interior do estado. Já foi criado em Tauá, já foi criado em Crateús, já foi criado lá no Cariri, enfim. Essa semana, 10 leitos de UTI já foram instalados aqui em Tianguá. Então, por que eu fiz essa transferência direta para o estado? Porque ele teria uma maior condição de espalhar e propagar essas ações de combate ao coronavírus de forma mais eficaz, né? Claro que a gente tem que ressaltar que alguns desses leitos vão ser temporários nesse combate e outros serão definitivos. Mas o que importa é que, através dessas emendas que nós mandamos, né, o governo do estado, junto com a prefeitura de Fortaleza, aí eu vou fazer uma junção de quantidade, estão pretendendo colocar aí, aumentar em 600 leitos de UTIs, né, para o nosso estado do Ceará. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, tratando de emenda, né, se for emenda que o município receba para combater o coronavírus, ele vai ter que gastar exclusivamente com o combate de coronavírus, seja adquirindo EPI, seja, digamos, equipando o hospital para receber pacientes que estão acometidos com o vírus, entendeu? Então tem que ser gasto com o coronavírus, não pode ser gasto, porque está aqui, está sobrando, eu vou gastar aqui com, sei lá, com o posto de saúde. Não, se for para combate ao coronavírus, pode, se não for, entendeu? Não pode. Foi uma ação criada especificamente, inclusive através de um PLN, nós mudamos a lei do orçamento para que pudesse ser criada essa rúbrica específica de combate ao coronavírus e tivesse essa destinação. Até mesmo os recursos a União está liberando mais rápido, de forma mais célere, quando tem essa essa denominação. E aí, aproveitando que a gente está falando de emenda, agora recente, né, a pedido aí de todo o nosso PSB, nós conseguimos destinar, né, 200 mil reais para o hospital de Viçosa, para que, não especificamente no combate ao coronavírus, mas que pudesse fazer uma equipagem, pudesse ter esse auxílio em 200 mil reais
para ajudar aí a população do município. A nossa luta agora vai ser trabalhar para empenhar e pagar esse recurso o mais rápido possível, para que realmente, dentro dessa janela aí da pandemia, vocês ainda possam fazer uso desse recurso. E aí cabe a vocês, vereadores, também fiscalizar a aplicação do recurso. E de antemão eu já agradeço em nome do povo de Viçosa. Muito obrigado, deputado. Isso, deputado. Agradecemos, né, que a atenção que quando, né, formalizamos aqui o ofício, eu digo assim, a bancada do PSB, assinado aqui pelo presidente, pela vice-prefeita também, filiada ao PSB, com apoio da vereadora Lucinete e do vereador Adilson. O que nesse momento é um momento de somar, né, esforços. E, como dito antes, nós temos ainda uma saúde aí que vinha, eu digo sempre que vinha na UTI, e todo o dinheiro, eu acho que no Brasil, que se gasta com saúde ainda é pouco, né? Então, as verbas e depende, cada município depende muito ainda das emendas parlamentares, né? Porque a depender somente dos repasses de fundo a fundo, ainda não consegue. Fica aí o seu anúncio, viu, deputado? O povo de Viçosa está sendo reconhecido, e que venha somar também a apresentação também de outros parlamentares que, nesse momento, estão olhando aqui para a nossa cidade. São R$200 mil para a aplicação do custeio, né, do hospital. Como você bem disse, fica aqui o nosso papel também de fiscalizar, e aí também a nossa cobrança junto a você, deputado, de conseguir, né, empenhar essa emenda para que seja liberado o quanto antes, né, para Viçosa. Muito obrigado. Bom, meus amigos, nós estamos aí com Ei, 1h06 de live. Eu queria abrir aí para vocês fazerem as considerações finais, né, para que a gente possa encerrar nossa audiência aí muito boa, nosso povo de Viçosa que eu gosto muito, mas acho que está na hora da gente começar as nossas considerações finais e daqui a algum tempo marcar uma outra live, um outro bate-papo em um momento aí que a gente já tenha passado dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Então, vereadora Neurimar, para a senhora fazer as considerações finais, depois do vereador Daniel. Bom, parabenizar você, Denis, por estar atuando tão bem lá, nos representando em Brasília, por ter também lembrado de nós, mulheres parlamentares. Eu me vi, né? Você foi feita uma postagem no dia 30 de maio. Agradecer essa homenagem, muito obrigada. E em nome do povo de Viçosa, em nome da minha família, em nome de todos, eu venho a lhe agradecer imensamente, assim, com o coração cheio de felicidade por ter esse momento de esclarecimento, você ter trazendo informações importantes para as pessoas, e estou à disposição, muito obrigada, e tenham uma boa noite para todos, que Jesus possa abençoar cada vez mais as nossas vidas, e possamos sair desse momento de pandemia e voltar para as nossas vidas normais. Estou morrendo de saudade da minha mãe, todo dia quando eu vejo ela, as meninas mandam uma foto na janela, que ela na janela, eu fico assim, oh meu Deus, parece um passarinho preso, meu Jesus. Ela chora com saudade das filhas, mas é um momento que precisamos nos isolar nesse momento para poder, a futuro, se Deus quiser, todo mundo estar junto, não faltar nenhum, né? Na mesa, eu fico emocionada toda vez quando eu falo. Muito obrigada, viu, deputado? Foi um prazer. Obrigado, vereador. Vereador Daniel. Deputado, eu gosto. A Neurimar disse, o Daniel fala de recurso e tudo, então vamos deixar ser objetivo, né? Bem objetivo aqui, que eu não consegui, né, falar sobre aquela questão dos profissionais, porque eu vi até uma mensagem aqui da Mary Siqueira, fez um comentário aqui. Irmã! Eu vou fazer aqui a minha conclusão, apresentando aqui essa proposta a você, caso não exista já, esteja sendo discutido isso na Câmara dos Deputados,
sobre a gratificação especial para os profissionais que estão atuando na área da saúde, né? Porque isso fica a critério de cada gestor, né, da boa vontade também de reconhecer o trabalho feito por eles, e eu não falo somente dos profissionais de saúde que estão aqui atuando, falo de todo mundo que está atuando no combate ao coronavírus, né? Vai do motorista da ambulância, do auxiliar de serviços gerais, do pessoal administrativo, cozinheira do hospital, guardas civis municipais, né? Aqueles profissionais que estão na linha de frente, né? Isso, exatamente, porque em alguns municípios a gente já vê que instituiu, e aí fica aí a questão de uma boa vontade, né, de cada gestor, né? Nós apresentamos, inclusive, o projeto de indicação, né, para que o prefeito instituísse, mandasse o projeto de lei à Câmara, e se existe já algo do tipo parecido, né, tramitando na Câmara, caso não exista, fica aí a proposta aqui da gente, a você, deputado, né, para levar esse assunto, né, levar esse tema, porque aí isso, por meio de uma lei federal, aí sim a execução é obrigatória, né? Então, essa gratificação especial e também provável também pagamento de insalubridade em grau máximo a esses profissionais, receba isso aí como uma sugestão aqui da gente, caso não exista nenhuma matéria sendo discutida, tá certo, deputado? Então, eu quero agradecer aqui a sua atenção, mais uma vez, como eu disse no começo, sempre atencioso aqui com a gente. Agradecer também aqui, em nome do povo viçosense, a destinação aqui dessa emenda de R$200 mil aqui para os gastos do hospital, e logo, né, que tudo passe, que façamos a nossa parte, né, também, de contribuir para isso. E só para finalizar, uma boa noite, tá bom, deputado? Queria mandar aqui só um abraço especial para o pessoal aqui do bairro São José, de Viçosa. Eles estiveram na segunda-feira fazendo a higienização lá do bairro, né, e tudo. Um bairro que tem algumas pessoas infectadas, e fica aqui a nossa solidariedade, né, o nosso abraço aqui ao pessoal lá do bairro, que tenha fé, que cumpra também as determinações que vai passar. Era isso, deputado. Boa noite. Bom, eu quero agradecer aí a nosso bate-papo, né, que nós tivemos essa oportunidade, dizer que da sua ideia de gratificação em relação a esses profissionais, tem alguns projetos já tramitando lá na casa, está sendo trabalhado para que seja pautado e seja apreciado no plenário de forma urgente. Aí existem algumas versões, alguns preveem um pagamento adicional, outros preveem uma pensão para esses profissionais se porventura vierem a óbito, outros preveem a questão do aumento do pagamento de insalubridade. Então vai ser um debate bem interessante quando essa matéria chegar para apreciação no plenário, né? Mas assim, te tranquilizar que já existe essa proposição. E aí, assim, agradecer realmente o nosso bate-papo, agradecer a nossa audiência que esteve conosco aí durante mais de uma hora, conversando, nos ouvindo, pedir desculpas que a gente não conseguiu fazer as respostas hoje de alguns questionamentos que porventura tiveram aí na nossa live, mas eu queria só falar um rapidinho, que todos sempre me perguntam sobre as eleições desse ano. Eu acho que é um tema importante da gente tratar. Rapidamente, para ter algum adiamento das eleições desse ano, precisa nós mudarmos a Constituição, nós precisamos fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Já existe algumas propostas não tramitando, mas coletando assinaturas, porque emenda à Constituição tem um rito mais específico e mais difícil de ser atingido. Então, essas propostas ainda estão coletando assinaturas de parlamentares para que exista dois aspectos. Um, de adiamento de eleição, que seria um adiamento ainda para esse ano, talvez para novembro ou dezembro, e o outro ponto, que seria de unificação de mandatos, que esse mandato se prorrogaria até 2022 e haveria uma única eleição geral para todos os cargos, dos vereadores até presidente da República.
essa opção, eu acho, aqui é uma opinião minha, menos viável que isso aconteça, tá? Então, a maior probabilidade é que haja um adiamento, mas ainda é cedo para a gente falar sobre isso. Nós políticos temos que trabalhar com o calendário que está definido. Se no decorrer desse mês de maio as coisas, as situações do coronavírus se complicarem, se tiver que estender mais ainda o isolamento social, aí são suposições que nós fazemos, por isso que eu digo, nós temos que esperar maio para entender como vai ser o comportamento. Mas se houver alguma mudança no calendário, eu acredito em um adiamento. Tá bom? E aí, pessoal, agradecer mais uma vez, mandar um abraço a todos, mandar um abraço para o pessoal de Tauá, que eu vi aqui que estava nos acompanhando, o pessoal de Pacatuba, o pessoal do Conjunto Ceará, que me mandaram aqui um abraço. Deixa eu só pegar aqui quem mais, outra cidade, porque se a gente não comenta, as pessoas ficam chateadas. Mas, enfim, um abraço a todo o Ceará, em especial a todos os viçosenses que nos acompanharam nesse momento. Muito obrigado, e podem ter certeza que vocês têm aí um jovem parlamentar que está lá lutando pelo povo cearense, pelo povo brasileiro, com toda garra e com toda força. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, fique com Deus, viu? Boa noite.